Então, fazia muito tempo que eu não aparecia arrumadinha assim, né? Porque hoje tinha uma entrevista, tinha uma reunião de negócios e acabou não rolando. E eu fiquei assim, pronta. Pensei, vou gravar um vídeo bonitinho, né? Depois de milhões de anos sem gravar um vídeo bonitinho. Depois dos vídeos passados, assim, tipo, o último deu muita repercussão. Porque é muito interessante, né? Como as pessoas, elas não falam sobre isso. Sobre como as coisas às vezes doem nelas. Ou como às vezes tu te sente diminuído, né? E aí, hoje a minha proposta de vídeo era completamente diferente. Ia fazer alguma coisa sobre vestuário e comportamento social, de que tu não precisa ter muito investimento para estar bem vestido, para causar uma boa impressão, mas isso fica para a próxima semana. Próxima semana, na verdade, vai ter um vídeo muito especial e é surpresa, vocês vão ver segunda-feira. Pra gente dar continuidade, eu acho, encerrar todo esse assunto, que querendo ou não, algumas pessoas até comentaram ali, isso é mimimi, ninguém tem que se doer, cada um fala o que quer, o que pensa, o que bem entende. Não é bem assim. Não é bem assim, né? E às vezes a gente tem que parar pra pensar quando certas coisas acontecem com a gente, seja no relacionamento, seja no trabalho, se não é a gente que tá sendo a pessoa tóxica do relacionamento, sabe? Porque às vezes existem pessoas que precisam ouvir o que eu disse semana passada, de tu ser forte, de tu lutar pelos teus direitos, de tu fazer por ti mesmo. Só que tem gente que assumiu esse papel e extrapolou disso, sabe? E às vezes não é nem por dependência emocional, é por um pouquinho de soberba, por um pouquinho de ser tóxico, de ser... Tá me faltando uma palavra. Narcisista, às vezes. Porque tudo que é demais sobra. Isso é uma coisa, assim, que eu aprendi na minha vida. Que tudo que é demais chega um momento que transborda, né? Então a gente tem que saber o limite da gente. Que isso também é um assunto que já foi tratado no último. E aí eu quero te fazer pensar assim, eu captei, né, 5 pontos principais, assim, que eu gostaria que tu que tá me assistindo pensasse se realmente não é tua pessoa tóxica do relacionamento, se realmente as coisas não estão dando errado pra ti, porque tu te dói por todas as coisas que tu ouve, sabe? Sempre tem aquela pessoa que ela tende a atacar o argumentador, né? Eu tô aqui conversando uma coisa e a pessoa vem, não, mas não é assim que funciona, não, tu tá errado, sabe? Tem aquela autoestima super elevada, assim, aparentemente. E aí tu fica naquilo assim, não, mas não é assim que funciona, e eu, pra mim, não é bem assim, eu penso diferente, e eu acho que se tudo te incomoda, se tudo é difícil pro teu entendimento, talvez o problema não seja os outros. É estranho, né? Ouvir esse tipo de coisa. Mas, tipo assim, ó, então vamos pontuar, né? As pessoas tóxicas, em primeiro lugar, elas tendem a te criticar em excesso, tá? Que é o que eu justamente julguei semana passada, assim. Tipo, elas tendem a ter sempre alguma coisa a te apontar em defesa. Só que tu tem que ver se tu, às vezes, não tá sendo... Que isso foi uma crítica que eu já recebi, então por isso que eu resolvi colocar ela de volta. Se tu não quer que as coisas aconteçam exatamente do teu jeito. Se tu pensa assim, eu me basto, eu não preciso de ninguém porque fulano não funciona pra mim, eu posso sozinho. E crítica em excesso esconde baixa autoestima. Quando tu tá assim, ó, quando tu não consegue sozinho, às vezes,
ou quando tu acha que tu pode demais sozinha, porque realmente não é essa a verdade, sabe? Em segundo lugar, vem menosprezar sempre a opinião um do outro, que foi o que eu coloquei em primeiro lugar, assim, ali. Eu coloquei antes, né, do primeiro lugar, que a gente já tava falando sobre tu sempre ter uma opinião diferente. Só pra ter motivo para contestar, assim, né? E tu é aquele tipo de pessoa que olha sempre o copo meio vazio. Tu não acha que a oportunidade é boa o suficiente, tu pensa assim, ai, mas eu mereço mais, ou tu não é exatamente aquilo, o emprego não é exatamente o que, né? Depois vem tu fazer drama, que normalmente vem casado, né, com o vitimismo ali. O drama vem... Eu já fui a rainha do drama. Então, falo com propriedade sobre o drama, porque eu já fui a rainha do drama. Tipo, ai, sempre comigo. Ai, porque se fosse pra outra pessoa dava certo, pra mim não dá, sabe? Então, não vou dizer que eu sou uma pessoa, afirmar que eu sou uma pessoa tóxica, mas eu já tive muitos comportamentos tóxicos que provavelmente comprometeram quase todas as minhas relações e quase todos os meus desempenhos, porque o drama ele é um gatilho da ansiedade, né? O drama, quando tu dramatiza as coisas e te vitimiza, tende a ficar ali dentro aquela sensação de que tu deveria estar fazendo mais, tu te frustra, e aí tu não consegue dormir porque tu fica pensando assim, eu deveria, mas eu não fiz, mas nem tinha como. Sempre tem como. Às vezes não exatamente aquilo ali naquele momento, mas tem tantos outros meios, tantos outros caminhos, né? E aí entra o ponto principal, assim, tipo, eu peguei esses tópicos pra gente falar do ponto principal, que foi a minha ideia base hoje, assim, ó. Que o quinto ponto sobre tu ser tóxico é tu mentir, que tá sempre tudo bem, que sempre tudo vai dar certo. Tem um videozinho do Igor Guimarães, que é de comédia, mas ele diz assim, se ainda não deu certo é porque não acabou. Se cair 7 vezes, fique no chão. E às vezes a gente pode se dar a oportunidade de se dar por vencido, assim, de ver que realmente isso aqui não tá funcionando pra mim e eu tenho o direito de abrir mão, sabe? Eu sei que parece muito parecido com as coisas que a gente conversou semana passada, mas semana passada eu queria que tu desse o glow up, né? Tu pensasse assim, eu mereço mais. Só que eu não quero que isso se torne um comportamento soberbo, ou se torne, sabe assim, ó. Eu conheci uma pessoa que a gente conviveu muitos anos junto. Ele era uma pessoa super humilde, era uma pessoa super que se doava, assim, conversava com todo mundo, tá? E muito simpático, todo mundo gostava. Ai, tipo, que pessoa maravilhosa, todo mundo gostava. Isso é bom. Todos os dias eram bons, tudo era muito feliz. Não, nós vamos olhar ali na frente, vai dar tudo certo. Ai, vamos de novo, não deixa a peteca cair. Hoje, eu vejo essa pessoa bem frustrada, assim, porque faltou deixar a peteca cair em algum momento. Tu tem que te permitir, a gente falou sobre isso semana passada, mas tu tem que te permitir chegar ali no fundinho do poço, no caso. Dali é só pra cima, né? Tá lá, caiu. Olha pra um lado pedra, olha pro outro lado pedra, olha pro chão, não tem o que cavar porque é pedra. Tu vai olhar pra onde? Tu vai olhar pra cima, né? Então, a gente se frustra, a gente... Não existe vida sem tristeza, sabe? Não existe vida sem altos e baixos. E aí tu vai chegar lá e vai buscar meios de melhorar. Se tu vai gritar pra alguém te tirar uma corda, né? Se tu vai tentar ir pulando, te agarrando, te arrebentando, depende de ti.
E isso às vezes é bem exaustivo, isso às vezes é bem sofrido. E aí tu olha ali pra baixo, tu já subiu algumas etapas, sabe? Já não tá lá embaixo. Então eu acho importante, assim, tu ser honesto e encarar de frente todos os problemas. Tem um livro que eu li que eu acho que foi o que... a superação, assim, o que mudou a minha linha de raciocínio. Ele chama Os 4 Compromissos, tá? Ele é bem barato. Ele é uma leitura super simples, assim, super rápida. Esses dias eu tava falando pra um amigo meu sobre isso, a gente tava conversando sobre isso, assim, de que tu saber admitir que não deu certo é o primeiro passo pra te começar a fazer dar certo. E esse livro, eu não vou contar tudo, né? Mas ele tem 4 tópicos. Se tu procurar ele na internet, ele já vai te mostrar esses 4 tópicos. São 4 capítulos e cada capítulo explica uma lei absoluta que tu deveria absorver pra tua vida, tá? Eu comprei o 5º compromisso, não cheguei lá ainda, mas chegarei. E a primeira lei, o primeiro compromisso, na verdade o livro te explica ali no princípio dele, né, o início, que tu deve admitir, tu deve assumir, tu deve assinar um contrato contigo mesmo de cumprir esses compromissos independente da tua situação, tá? O primeiro deles diz assim: seja impecável com a sua palavra. Impecável, aquele que não peca. Ele diz que... não posso contar, né? Mas ele diz sobre tudo que sai de dentro de ti, da tua boca pra fora, ser super válido, ser fiel a quem tu é, sabe? E eu acho isso muito importante. Desde que eu comecei a... não é do dia pra noite que a gente assimila certas coisas. E tu precisa ir entendendo, e todos... Na época que eu li esse livro, eu colei no meu espelho. Na época, esse espelho que eu gravo ficava no meu quarto, e eu me arrumava nele todos os dias de manhã. E todos os dias de manhã eu lia aqueles 4 compromissos. Segundo compromisso. O celular tava notificando muito, precisei responder. Travei o vídeo. Porque eu também sou profissional responsável, hoje é segunda-feira, minha vida segue funcionando. Tô até meio brilhosa já, mas tá muito calor. Parece que a Frozen esqueceu que ela podia dar uma passadinha por aqui. Enfim. Segundo compromisso. Não leve nada para o lado pessoal. Quem de nós já não foi a pessoa que se magoa com 2 pessoas conversando no mesmo ambiente e sempre acha que é a respeito da gente? Quem não foi a pessoa que tudo tá caindo em volta ali e acha que tu é sempre a culpada? Então, assim, ó, às vezes o teu cliente vai estar de mau humor, às vezes alguém da tua família vai estar de mau humor. Tu nunca sabe assim, ó, tipo, tudo que eu tô falando hoje remete ao outro vídeo, eu sei. Só que parece que certas coisas precisavam ser melhor pontuadas, assim. Então, por isso que eu vim falar sobre isso. Cada pessoa tem o seu momento. Tu trabalha todos os dias com as mesmas pessoas e tu não sabe o que tá acontecendo na vida delas naquele momento. Então, tu não tem, sabe, como afirmar que tu é o problema. Lembra da regrinha do ser tóxico? Sabe? Nem tudo é sobre ti. Normalmente não é. E por isso que é muito certo, muito justo, vem aquela parte sobre honestidade, assim, de tu tirar a dúvida. Oi, tudo bem? Ah, eu vi que tu não tá legal. Tem alguma coisa que eu posso fazer por ti? Fui eu que fiz, né? Tipo, tem culpa. Perguntar não ofende. Às vezes a pessoa vai dizer, não, obrigada. Sabe? Esses dias uma amiga minha, uma colega minha de serviço, tava com um problema pessoal bem sério, todo mundo foi pra cima na hora, eu fiquei sabendo muito por cima, eu não tenho uma relação assim com ela, direto. E aí eu vim pra casa, foi um dia que eu também não tava no meu melhor dia.
tinham acontecido várias coisas comigo. Bem naquela semana difícil da virada do ano novo. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça, tipo, de ter visto ela chorando, né? E aí eu mandei uma mensagem pra ela que eu não tinha essa intimidade, mas eu queria que ela soubesse que qualquer coisa que ela precisasse eu tava aqui. E que tudo é muito difícil, mas tudo passa. E que às vezes a gente não entende o comportamento das outras pessoas, mas que ali na frente às vezes a gente vai ver que não tem nada a ver com nós, independente do que tu fizesse ou não, aquelas coisas iam acontecer. E ela me mandou uma mensagem de volta dizendo que sabia que eu também não tava bem, que tudo ia passar também, que qualquer coisa que eu... Sabe assim, ó, é tu estender a mão. É como eu disse antes, já tô sendo repetitiva, tô Alzheimer precoce talvez, mas estende a mão pra outra mulher, pro outro ser humano. Ou simplesmente não leva pro lado pessoal. Terceiro compromisso para contigo mesmo e até para com os outros. Não tire conclusões, tá? A pessoa tá triste, tu não tem que achar nada. A pessoa engordou, tu também não tem que achar nada. A pessoa se separou, tu também não tem que achar nada. E quarto compromisso, que engloba tudo aquilo que eu acabei de conversar hoje, que eu acabei de conversar no outro vídeo, diz: sempre dê o melhor de si. Só que aqui eu discordo um pouquinho do último capítulo do livro, só em uma questão, assim. Tipo, eu acho que todo mundo deve fazer o seu melhor. Tu tá aqui disposto a trabalhar agora, tu vai fazer o teu melhor trabalho. Comigo é assim, tá? Se eu fui trabalhar, é pra dar o meu melhor, do jeito que eu sei fazer, até eu ter condições melhores de fazer. Cortella fala na minha cabeça, eu escuto essa frase com a voz dele. Mas a gente tem que aprender a dizer não. Nem sempre tu dá o teu melhor, é tu dizer sim sempre. E esse foi o ponto principal do vídeo de hoje, tá? Esse final de semana foi bem tenso. Eu não fui trabalhar no salão, eu não tinha cliente marcado, eu fiquei em casa, o que foi muito bom pra mim. E várias coisas do meu passado vieram assombrar. Não. Várias coisas do meu passado bateram na minha porta, ou no caso na tela do meu celular, no sábado de tarde, o que deram aquela sensação de ansiedade. Porque eu sabia que a partir do momento que eu me posicionasse a respeito dos assuntos que estavam sendo tratados, eu estava fazendo uma escolha, tá? Uma pessoa com quem eu tive um relacionamento há um tempão atrás me procurou com uma desculpa bem idiota. Tipo, queria te devolver uns negócios. E aí sabe quando meio que tu trava assim? Porque dói, né? Quando tu já gostou da pessoa, tu não deixa de gostar e de ter um carinho. Algumas relações não terminam por um motivo horrível que vira em ódio. E aí eu falei, olha, não tenho interesse. Mesmo querendo sair correndo de lá e ter interesse e saber que eu ia me doer e saber que eu ia... E eu respondi isso. E daí ele me respondeu de volta que tinha... que me mandou aquilo ali num momento alterado, que tinha bebido um pouco e tudo mais. E aí eu precisei me livrar daquele sentimento que eu tinha dentro de mim desde sempre. Porque a gente teve uma conversa bem ruim, assim, bem... Eu fui direcionada a um resultado e a pessoa a outro, na época. E aí eu expus, né? Que olha, eu tinha tido um sentimento muito forte, pra mim tinha sido muito difícil superar. E que nesse tempo, nesse intervalo de tempo, se eu não busquei aquelas coisas, tipo, não quis de volta... em todo o tempo que passou, não ia ser agora, né, que eu ia ter interesse por aquilo ali. E que realmente eu não tinha mais nenhum tipo de interesse. Porque
porque na mensagem ele colocou, tipo, ano passado, realmente. Então eu não quero as minhas coisas, eu não quero contato, eu não quero... E assim, foi libertador, doeu, óbvio que doeu, mas foi libertador, porque tipo assim, a gente tem que aprender a falar não. Pela gente. E eu não tô te dizendo pra ser que nem aquele filme do Sim Senhor, que ele diz sim pra tudo, ou eu tava olhando o Gossip Girl de novo, sem julgamento, né? Férias. Eu tava assistindo Gossip Girl pela quarta vez, sei lá. E tem um episódio que o Chuck faz, né? O Sim Senhor. E acredito que todo mundo aqui já tenha olhado. Quem não olhou, olha, porque é muito divertido. Gente rica com problemas de gente rica que a gente nunca vai ter. Mas, e aí, não é esse o ponto de tu dizer sempre sim para todas as oportunidades ou sempre não. É tu pesar dentro de ti e não fazer para agradar o outro. Da mesma forma que eu tô te pedindo pra te não julgar a outra pessoa ou apontar coisas na outra pessoa, tu também não tem obrigação nenhuma de servir a outra pessoa. Me enrolei, mas o ponto agora nós chegamos. Então, assim, sábado também ocorreu uma outra solicitação pra mim, que eu prestasse um dos meus serviços fora do salão, né? Tu podia vir aqui e só dar um jeitinho. Na hora eu pensei assim, tá, tudo bem. Aí eu pensei, não tá tudo bem, eu trabalho com isso. Sabe? Tu quer o meu serviço? Tu vai lá e solicita o meu serviço. Tu não diz, tu me faz um favorzinho, bobagem, chega mais cedo e faz. Não. Tu liga pra mim um dia antes, ou no mesmo dia, diz, tu tem condições de me atender a tal horário? Todas as minhas clientes são assim, as pessoas da minha família são assim. Eu não faço nada para ninguém fora do salão. Talvez pra mim não, né? Pra mim eu faço, tipo, eu pinto meu cabelo, é eu que me maquio, se eu tenho um evento é eu que me arrumo. Mas aí é diferente, né? Eu não tô usando nada de ninguém, eu não tô... É essa sensação, entendeu? Eu acho que às vezes a gente aceita coisas pra não magoar o outro, sabendo que aquilo ali vai te magoar. E é assim nas relações, entendeu? Esses tempos eu tava conversando com um amigo meu e ele disse, Malu, eu não sei o que eu quero da minha vida. Tipo, eu tô me relacionando com uma pessoa, ela quer muito, tá? Ela quer um relacionamento, ela já é uma mulher adulta e ela tem filho e a gente se entende super bem, funciona. Mas eu não sei o que eu quero. Eu não sei o que eu quero pra mim, como é que eu vou saber o que eu quero? Isso é respeito, entendeu? Tu dizer pro outro, tu ser sincero, honesto. E aí, tipo, ele podia muito bem ter ficado com ela para ela ficar bem. E ele não ia ficar bem porque aquilo ali tava sufocando ele, sabe, assim, de pensar que ele ia magoar ela. Ele sabia que ia porque ele não queria aquilo ali. E eu disse pra ele, então faz assim, vamos ser bem honestos, tu não sabe o que tu quer. Já. E tu sabe o que tu não quer? Eu não quero um relacionamento. Eu não quero dar satisfação. Isso ele me disse, né? Eu sei o que eu não quero. Então, não. Então, diz não. Então, te firma no teu não por ti como pessoa. Então, tudo isso que a gente está conversando aqui hoje fecha com as coisas que eu disse no vídeo anterior, entendeu? Em tu te preservar, em tu construir o teu forte, a tua estrutura, tu ser o teu templo, a tua base. Porque se qualquer coisa dá errado, não vai ser culpa da outra pessoa, tu não tem como apontar a outra pessoa. E é isso que os 4 compromissos te dizem. Se tu for extremamente impecável com a palavra, não levar as coisas pro lado pessoal, não tirar conclusão a respeito de nada e sempre fazer o teu melhor, como é que a culpa vai ser do outro?
sabe? Eu vejo muito isso em relacionamentos, assim, as pessoas, às vezes, talvez por carência, às vezes por pensar que vão ficar sozinhas, elas... Ai, mas ele quer uma coisa, eu quero outra, mas... Aí vai ter que entender. Não tem que entender, tipo, outra pessoa não tem a obrigação de entender o que tu quer, ou de fazer o que tu quer, ou aceitar o que tu tá impondo, ou tu aceitar o que a outra pessoa tá impondo. E isso é ser tóxico. Isso é ser manipulador. Então, assim, ó, vamos botar uma meta, tá? Eu vou abrir uma caixa lá no Instagram e eu quero que pessoas digam, eu quero, pra mim, e nós vamos fazer um trato. Nós vamos fazer 15 dias em que tu só vai fazer aquilo que tu quer. E tu vai me contar a tua experiência. E aí, a partir daí, a gente discute mais sobre isso. Aí, a partir do teu relato com a tua experiência, sabe? A gente vai conseguir... Eu vou conseguir exemplificar melhor pra vocês como é importante a gente ter uma opinião própria e a gente viver pra gente. E aí o resto todo segue o fluxo, assim, tu não consegue te afetar. Aí a cliente desmarcou porque ela não gosta do meu trabalho. Não, a cliente desmarcou porque daqui a pouco o filho dela ficou doente e o dinheiro que ela ia fazer uma mecha, uma progressiva, foi em médico e remédio. Porque tá um calor infernal e a gente entra e sai de ar-condicionado e de frente de ventilador, toma bebida gelada, sai no sol. Ou a cliente desmarcou porque o movimento dela também caiu, porque eu não sei o que ela faz. Daqui a pouco ela é autônoma que nem eu, não fez R$1 essa semana. E os planos que ela pensou, porque a gente é autônomo, eu não sei se todo mundo aqui sabe como é ser autônomo, mas a gente tem um planejamento que a gente precisa ganhar um valor na semana. E aí, né, acho que todo mundo, quem tem salário fixo sabe que vai ganhar aquele tanto, vai gastar tanto com contas, casa, tanto com comida, tanto com lazer. A gente autônomo é igual, só que a gente ganha por semana. E eu, por exemplo, fiz um dezembro ótimo, assim. Bastante fluxo de movimento, eu acredito que foi um dezembro bom para todo o comércio. Tudo que gira em torno de presentes, prestação de serviço foi muito bom. E aí eu me resguardei um pouquinho e adiantei as minhas despesas de janeiro, o dia de dezembro. Então, assim, às vezes tá tudo certo, tu consegue equilibrar, mas às vezes acontece imprevisto. Então começa a pensar diferente, começa a pensar não por que foi por mim, o cliente ou fulano não quis me ver, me deixou aqui pronto, arrumado pra sair e desistiu de mim. Às vezes ele tá com problema em casa, às vezes ele ficou sem dinheiro e se apertou pra gasolina, Vamos ter empatia, sabe? E a partir do momento que tu começa a ter empatia, entender que nem toda cara feia pra ti é problema teu, a tua vida fica muito mais leve. Então vai estar lá a caixinha essa semana. E eu quero que vocês entrem nessa experiência comigo. Não vão confrontar o chefe, não vão perder o emprego, não vão brigar na rua, né? Que hoje em dia... Tu abre aqui, pelo menos aqui na cidade, as notícias, tem que estão esfaqueando por aí. Que nem a bonequinha. Adoro aquele emoji. Mas vamos dividir as experiências e pensar de verdade se a gente não tá sendo um pouco egoísta e um pouco tóxico. Às vezes tu não aponta o outro, tu não é ruim pro outro, mas tu tem uma autoestima de que eu mereço mais. Excessivamente. Fechado? Combinado. Semana que vem tem um vídeo surpresa. Eu vou num lugar e vou mostrar tudo. Tudo.